Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim, em diante diz assim: nem todos que me dizem o Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilha. O 23. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja só, meus amados, meus queridos, o que eu aprendo aqui nesta palavra, o que eu aprendo aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao diante, é que os dons do Espírito Santo não nos garantem o arrebatamento. Os dons do Espírito Santo não nos garantem o céu. Não é porque eu e você é cheio dos dons que você vai ter a certeza da salvação, porque o que te garante a salvação, o céu, o arrebatamento, é os frutos do Espírito Santo, é os frutos que eu e você temos que dar a Deus. E os dons é Deus que dá a eu e a você. Então, se você fala línguas estranhas, isso não te garante que você vai ser arrebatado, que você é mais santo do que eu. Se eu falo línguas estranhas, isso não te garante que eu sou mais santarrão do que você, um crente espiritual mais do que você, não. Porque a palavra diz que muitos aqui profetizavam, expulsavam demônios, faziam muita maravilha, mas eles não foram bem-vindos na eternidade, onde o próprio Deus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o que me chama a atenção também aqui é que mesmo você praticando a iniquidade, mesmo você praticando o pecado, isto não vai impedir de você ser usado pelos dons. Que é isso, irmão José? Está pregando heresia? Não, senhor, não, senhora. Não estou pregando heresia, estou pregando a Bíblia para você. E você vai aprender comigo Bíblia aqui em nome de Jesus. Mesmo você estando em pecado, meu irmão, mesmo a irmã chegando na igreja toda vaidosa, parecendo uma Jezabel, né? Isso não quer dizer que todas as mulheres que usam brinco, batom, parecem a Jezabel. Mas tem mulheres que ela exagera demais, e mesmo ela estando de mini saia, e ela começar a falar em língua, não se escandalize. Mesmo ela estando com a roupa sexual e for expulsar um demônio, não se escandalize. Mesmo o irmão estando na praia de sunga e for expulsar um demônio, e o demônio for expulso através dele ali no nome de Jesus, não se escandalize, porque os dons, ouça isso e guarde isso, são sem arrependimento. Os dons não é garantia de certeza de salvação para ninguém, os dons é dávida de Deus. E a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, em diante, que a igreja mais carnal era a igreja de Corinto, onde tinha mais crente carnal, era na igreja de Corinto, os crentes lá eram carnais, mas foi a única igreja que mais recebeu dons do Espírito Santo, porque os dons é para te fortalecer mais, é para você ficar mais perto de Deus. Agora, o arrebatamento, sem a paz e a santificação, ninguém verá a Deus, ninguém será arrebatado. Então, o que nós aprendemos aqui, que é mesmo eles em iniquidade, versículo 23, Jesus diz, Deus diz, e então disse-lhe: direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Quer dizer, era homens usados por Deus, pessoas usadas por Deus, mas não foram salvas, porque os dons não te salvam. Você pode ser usado poderosamente, isso é dávida de Deus, é presente de Deus. Então, o tema para este vídeo é esse aí: línguas estranhas não é um sinal de santidade, porque você pode ser usado no dom de língua, falar em língua, e ser uma pessoa carnal. Louvado e agradecido seja Deus. Então, línguas estranhas, meu irmão e minha irmã, não se escandalize se você vê um pregador, uma missionária em pecado, escondido, e você sabe que ela está em pecado, você sabe que ela está em pecado, e está ali falando língua. Isso aí é que Deus usa mesmo. Aí é que, se Deus te usa por você se consagrar, pagar preço, por você estar em ciclo de oração, em consagração em monte, se Deus te usa, crente carnal é que Deus usa mesmo, que é para ele se fortalecer. Os dons é para ele não perder o céu, que é para ele não ir para o inferno. Os dons é como se fosse uma vitamina, um remédio para o doente. Então, meus amados, meus queridos, é dávida de Deus.
Porque os dons é sem arrependimento. Me prove na Bíblia, irmão Josias. Sim, se eu estou falando de Bíblia, eu tenho que provar tudo biblicamente para você. Os dons, meus amados, meus queridos, é sem arrependimento. Que estudo maravilhoso Jesus me deu agora para mim, para você. Romanos capítulo 11, versículo 29 diz para mim e para você que o dom de língua, o dom de expulsar demônio, o dom da palavra e o dom da cura, tudo isso é sem arrependimento. Diz assim, Romanos 11, 29, por chave de ouro para você, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento e ponto final. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, meus amados, que ele está explicando aí para você, né, porque que a irmã é carnal e fala em língua. Porque você aprendeu errado, achando que só quem vai falar em língua, só quem vai ser usado por Deus é quem paga preço, é quem é espiritual, né? Quem vive nas vigílias, nas consagrações. Não, que você faça isso, se esforce para isso, né? Quando o crente é carnal, aí Deus não quer perder ele para o inferno, não quer perder ele para o diabo. Então, Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, ele enche o vaso, que essa promessa é para nós, é para mim e é para você, né? Não é sinal de santidade, porque mesmo você estando em pecado, meu irmão e minha irmã, mesmo você estando em rebeldia na carne, mas Deus te usa. E às vezes Ele te usa e você nem sabe que vai ser usado por Ele, né? Deus usa você mesmo, você estando em pecado, né? Porque os dons é de Deus e Ele dá o que Ele quer e é sem arrependimento, irmão. Os dons são presente de Deus para mim, os dons são presente de Deus para você. É presente de Deus, é de graça para mim e para você. Deus, Jeová, mandou os dons para mim e para você, e eu e você tem que mandar para Ele os frutos do Espírito Santo, o amor, o perdão, os frutos do Espírito Santo, né? Porque é isso que Deus espera de mim e de você, porque os frutos são para mim e para você, da Deus. Nós damos o fruto do Espírito Santo a Deus. Agora, línguas estranhas não significa que você, que eu, é melhor do que o outro irmão. Quando você, missionária, quando você, irmão, fala línguas estranhas, isso não significa que você é mais espiritual, mais crente. Não, Senhor, significa que Deus está derramando a sua graça na sua vida e que Deus, Jeová, não quer te perder, mas de maneira alguma para o inferno. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Já estou terminando, mas peço que você, que não é inscrito no canal Josias, já se inscreve, certo? Já compartilha aí, né? E me ajuda a fazer o ídolo do Senhor Jesus. Então, meus amados, os dons são presente de Deus para a minha vida, para a sua vida, né? Agora, os frutos são nós que damos para Deus. Porque quando falar em línguas, isso é você sendo cheio do Espírito Santo, revestimento do poder de Deus na vida do vaso, né? É o poder de Deus na vida do crente. Línguas estranhas é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, quando você fala em línguas estranhas, está acontecendo na sua vida o cumprimento de Joel na sua e na minha vida. Louvado seja Deus. O cumprimento da profecia de Joel. Então, meus amados, meus queridos, que coisa boa, que palavra. Quando você fala em línguas, está se cumprindo esta profecia aqui, Joel 2, capítulo 28, 29, que diz assim: e há que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos filhos terão e mancebos terão visões. E também sobre os servos e servas daqueles dias, que é dos nossos dias agora, derramarei do meu espírito. Então esta profecia se cumpriu
lá no Pentecoste está se cumprindo nos dias de hoje, porque está dizendo no versículo 29, está dizendo assim também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias, derramarei do meu espírito, louvado e agradecido seja Deus. E lá em Lucas capítulo 24, eu estou na correria grande aqui, lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, diz o que, irmão Josias Dias? Lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, diz assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ou seja, esta promessa é para nós, meus irmãos. Esta promessa é para você, porque eu li aqui para você o 49. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa profecia se cumpriu no Pentecoste e também é para os nossos dias. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, línguas estranhas não é um sinal de santidade, mas é um sinal de que Deus quer te usar. Deixa Deus te usar. Louvado seja Deus, porque o dom de língua é para o crente carnal, né? Também, que é para o crente carnal ele se edificar, né? Porque a línguas estranhas, quando o crente carnal ou espiritual também está falando línguas estranhas, o que acontece se eu falar línguas estranhas agora? O que acontece que você falar línguas estranhas agora aí? Você está ouvindo aqui o Espírito Santo de Deus falando na boca do irmão José, e de repente você fala, meu irmão, minha irmã, em línguas estranhas. O que acontece quando você começa a falar em línguas estranhas? Acontece isso aqui, ó, versículo 2 de 1 Coríntios 14, 2 diz assim: porque o que fala em línguas estranhas não fala ao homem. Você não está falando ao homem quando você fala línguas estranhas. Agora, se você estivesse falando idioma de outro país, você está falando para homem, mulher, nação, e todo mundo ia entender. Mas quando é línguas estranhas, você não está falando ao homem, porque o homem não entende. Agora, se fosse idioma humano, o homem ia entender. Mas aqui está falando que língua, porque línguas estranhas não fala ao homem, senão a Deus, porque ninguém o entende, né? Então, se você falasse em idioma aqui, alguém ia entender. Mas a Bíblia diz que línguas estranhas ninguém entende. Então, logo cai por terra que línguas estranhas não é idioma de outro país, não é, idioma humano, é idioma do céu, é o idioma dos anjos, é o sobrenatural de Deus, porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Oh, glória, eu estou lendo 1 Coríntios 14, 2. E para finalizar, diz assim, 4. E o que fala línguas estranhas edifica a si mesmo. É isso que acontece comigo com você quando começa a falar línguas estranhas. Há uma edificação espiritual na minha e na sua vida. É por isso que o crente carnal, Deus gosta de mandar dons para ele. Deus quer ver o crente carnal falando línguas estranhas, porque quando o crente carnal fala línguas estranhas, ele começa a se edificar a si mesmo, ele começa a ver o poder de Deus na fraqueza dele, ele vê que Deus está usando ele vê e sente que ele é fraco, mas Deus é forte. É Deus se aperfeiçoando na minha, na tua fraqueza. Então, o que fala línguas estranhas edifica a si mesmo, está dizendo, né, o 4. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Então, o diabo não quer ver você edificado. O diabo quer ver você carnal. Ele quer ver você longe do mistério de Deus. Ele quer que você entenda que só quem fala línguas estranhas é quem é espiritual. O diabo quer que você entenda só quem fala línguas estranhas, só quem expulsa demônio, só quem profetiza, é crente que paga o preço, não senhor e não senhora, porque os dons é sem arrependimento. Os dons é para crente carnal também, que é para o crente carnal se edificar no Senhor, na presença do Senhor, que é para ele se ter essa edificação própria. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus amados, meus queridos, os dons são presente de Deus para a minha e para a sua vida. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa boa é quando você se enche do Espírito Santo.
Quando Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, Deus de providência, o Deus que tudo pode, Deus de providência, o Deus do impossível, Ele te enche do Espírito Santo e você começa a falar línguas estranhas, você se edifica a si mesmo. Aí o desejo da carne não reina mais. Aí você já sente o prazer nas coisas de Deus, no mistério de Deus. E outra coisa, a oração que o diabo não entende é a oração em espírito, é orar em línguas. Não é você orar no pensamento. Não, porque a Bíblia diz que o diabo conhece o segredo do coração dos homens. Mas quando você fala em língua, o diabo não entende, porque ele era de lá, mas foi expulso de lá e perdeu esta glória. E só você tem, e eu, os seres humanos, temos esse privilégio de falar com Deus o idioma do céu, que é a língua estranha, é o idioma do céu. Louvado seja Deus. O diabo não quer que você tenha esse diálogo com Deus. O diabo não quer que você fale o idioma do céu. Louvado seja Deus. Porque se fosse para você falar a língua estranha só quando você estivesse espiritual, só quando você estivesse em consagração, talvez nunca você iria falar em língua. Se fosse para você ser usado por Deus para expulsar demônio, quando você não tivesse pecado, nunca você ia ser usado. Porque todos nós temos pecado. Todos. E aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E a igreja que mais recebia dons era a igreja de Corinto, era a igreja mais programática, a igreja que tinha mais confusão, que tinha mais crente carnal, que tinha confusão para tudo que era lado, mas Deus usava com dom de língua, dom de profetizar. E aí vai, meus irmãos. Então, bota aí na sua cabeça que Deus quer te usar, mesmo você carnal, para que você chegue na perfeição de Deus, para que você sinta que Deus é Deus na tua vida e que você sem Ele não é nada. Então, é isto que Deus quer que você entenda. Que falar língua não significa que você é melhor do que ninguém, melhor do que os outros, não significa que Deus está te usando e que Ele é Deus. Na minha, na tua vida, Ele é Deus. E que você crê ou não nessas coisas, mas você não pode negar que os dons de língua existem. E a Bíblia diz, não proibais falar em línguas. Louvado e agradecido seja Deus. Lá em 1 Coríntios 14, versículo 39 diz, portanto, irmão, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Louvado seja Deus. Então o conselho do apóstolo Paulo, parabéns para você, é que não proibais falar em língua. Então que coisa boa, irmão. Então não se escandalize quando você vê um irmão que você sabe que ele está em pecado, uma irmã que você sabe que ela está em pecado, uma dirigente da congregação que você vê que ela está em pecado, falando em língua. Aí diz, como é que pode essa irmã, ela está pecando, não sei o que, falando em língua, isso é da casa. Não toque nos mistérios de Deus, porque tocar no dom de língua, tocar no dom de expulsar demônio, tocar nos dons, é blasfema contra o Espírito Santo. Blasfema contra o Espírito Santo é um irmão ou uma irmã está sendo usada por Deus e você dizer que é o diabo. Não toque. Não toque dessas coisas. Isto é blasfema contra o Espírito Santo. Foi o que os fariseus fizeram com Jesus. Jesus expulsando demônio, ele dizendo, isso é diabo, isso é Satanás. Isto é blasfema contra o Espírito Santo, tocar nos dons. E é por isso que Deus está me usando como canal de bênção para você, para dizer a você que tire da sua mente essa heresia de achar que o irmão todo desmantelado, a irmã toda pintada, não tem condição de Deus usar? Sim, tem sim, porque todos nós somos pecadores, mas redimidos do sangue de Jesus, e os dons é sem arrependimento. Agora, para ir para o céu não é de todo jeito, de qualquer maneira. Para ir para o céu temos que ter fruto. Deus não quer folha. Deus, Jeová, não quer folha, Ele quer fruto. Esta é a palavra que Deus tocou no meu coração, tirou até o meu sono, e mandou eu trazer essa mensagem, porque essa mensagem está indo com certeza, em nome de Jesus, para o endereço certo. Compartilha, me ajude a fazer essa obra. E eu quero agradecer a inscritos que mandaram Pix para o canal Josias Dias. Agradeço a você, você me abençoou. Serei eternamente agradecido, serei eternamente grato. E tenho certeza que quando você me abençoou com esse Pix, eu abençoei outras pessoas, porque esta também é a minha chamada, abençoar. E você que recebeu benção, não foi bom? Abençoe também. Aproveita agora, neste mês de dezembro, faça a cesta básica e doe para um pai de família desempregado que não tem quem o ajude. Ajude a pessoas que não tem quem o ajude.
Ajude abrindo uma porta de emprego para essa pessoa, ajude dando um dinheiro, mas não diga que eu dei, não. Pague o 13º dessa pessoa sem ela trabalhar. Pague o 13º dessa pessoa sem ela trabalhar. É mistério, é mistério. Deus está mandando falar, eu falo. Pague o 13º dessa pessoa sem ela trabalhar. Essa pessoa que está desempregada vai receber o 13º que Deus vai pagar. Agora não diga que foi eu não. Diga que foi Deus. Fica na paz, fica na bênção e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir e Ele há de permitir em nome de Jesus. O diabo está irado com essa mensagem.